Soviética en aquel periodo tentaba eliminar. Pensar es un acto de imaginación, porque cuando pensamos conceptos para dar cuenta de fenómenos, los fenómenos son imaginados, no están en el mundo. Y una vez que nos imaginamos un fenómeno, comenzamos a tener acceso a manifestaciones de lo que estudiamos, que realmente nos permiten acompañar que esa construcción tenga un valor para nuevas prácticas, sea na ciencia, sea na psicoterapia, sea prácticas de saúde, etc. E isso não é novo. O lugar do teórico, a psicologia, tem sido uma ciência essencialmente ateórica. Ateórica. O sea, essa ideia de ciência empírica. Que coisa é ciência empírica? Ciência empírica não existe, porque o campo donde nós nos confrontamos e emergem as informações que construímos tomam um valor para a ciência só como sistema de significados. O sea, me lembro quando Castoriadis fez essa famosa expressão dele: eu não conheço nenhuma árvore de dados. O dado é o que temos a capacidade de enxergar desde o lugar em que estamos vendo uma determinada realidade. A mí me agrada que tenga físicos aquí, no hoje, porque en un momento, amanhã, que vamos a discutir epistemologia e metodologia, os físicos têm que lembrar que Faraday modelou o conceito de campo puramente como uma construção teórica, que só foi matematizada muito depois por Maxwell. Mas o mesmo aconteceu com Einstein. Einstein tinha uma representação da relatividade que lo tuvo que ayudar a matematizar un amigo de él, porque un matemático que escuchó a su palestra en Berlín estaba matematizando y por poco llega a fórmula antes que Einstein, porque Einstein era un gran pensador, pero era un pésimo matemático, dito por él mismo. Entonces, gente, ese mundo de imágenes rico, de contradicciones, de cosas que se nos escapan, porque a subjetividade não é uma... Deixem-me ser concreto, não é consciente a subjetividade. Somos conscientes nós como portadores de subjetividade, mas não somos conscientes de como se configura subjetivamente uma experiência vivida. En este caminho que realmente eu inicié sin ainda ter uma clareza de qué representaban tres conceptos que yo les voy a dar ahora de Vygotsky, que en la literatura occidental un deles, Pirishivani, mal traducido a inglés como Emotional Experience, Pirishivani comenzó a ser popular nos últimos 10, 15 anos. Mas os outros dois, ainda, sobretudo o conceito de sentido, praticamente foi omitido do legado vygotskiano. Então, eu quero falar destes conceitos porque são conceitos que, depois que eu comecei meu caminho da subjetividade, que fiz uma releitura de Vygotsky, me ajudaram para representar-me os conceitos sobre os quais eu trabalho hoje minha proposta de subjetividade. Começou no ano 97. Voy a ir tomando otras copas porque yo tomo bastante agua porque se me seca la boca. Es engraçado que Vygotsky, nos últimos 4 años de su vida, de 1931 a 1934, que fue cuando morre, él siempre fue así, ¿no? Porque es engraçado, nos dan un Vygotsky cuadriculado. Y Vygotsky era un autor sumamente contradictorio, que incluso dentro de una misma obra tenía afirmaciones que eran contradictorias. Mas nos ten acostumbrado a leer tan acríticamente que terminamos cuadriculando a los autores, colocándolos en un marco y aplicándolos, sustituyendo nuestro pensamiento. Nos últimos 4 años de su vida, Vygotsky da un giro muy importante, influenciado por uma figura importantíssima da psicologia, Kurt Lewin, verdade? A psicologia da Gestalt, mas Kurt Lewin não estava centrado na percepção, estava centrado na personalidade, com uma visão topográfica típica da mecânica de sua época, mas com uma visão muito interessante. O mundo
chega a nós não como ele é. Ele chega através de uma produção nossa. E Kurt Lewin, ainda em seu repertório, usava o conceito de necessidade. Depois eu explico por que não gosto do conceito. O conceito de necessidade é análogo ao conceito de força em física, que fez uma crise a partir do século XVII. Mas ele, através do conceito de necessidade, falava algo muito importante. O mundo que nos rodea muda segundo as necessidades humanas. Ou seja, já ele, em sua visão muito influenciada por um tipo de fenomenologia, veía uma unidade homem-mundo, verdade? Donde o homem não se podia separar como um sujeito que estava distante de um objeto, sino que a necessidade fazia sentir, a necessidade humana que se desenvolvia no curso da existência humana, permitia sentir un mundo de formas diferentes. Y por tanto, estaba cuestionando el famoso determinismo social, que fue una pieza fuerte de la psicología soviética. Vygotsky, a partir de esa reflexión de Kurt Lewin, desenvolve el concepto de Pirishivani, que es un concepto muy interesante, mas cuya definición era muy vaga. Mas que dice Vygotsky? Nenhuma influência social tem um impacto, um significado no desenvolvimento das crianças de forma imediata. Toda influência social toma um valor para o desenvolvimento da criança por uma pirishivani que aparece na experiência da criança com essa influência. E, portanto, Vygotsky define pirishivani como a unidade inseparável do meio social ou da influência social e a personalidade da criança. Este é um conceito importante porque volta a eliminar uma dicotomia que marcou muito a psicologia soviética, a dicotomia sujeito-objeto, verdade? Porém, o conceito mais interessante de Vygotsky é para mim, em minha interpretação, de todas formas, estos tres conceitos están en estreita relación no que eu llamo o terceiro momento da obra de Vygotsky, verdade? Que está no meu livro El pensamiento de Vygotsky, desenvolvimiento, ese que a María Sara está colocando en portugués, y que está en un artigo mío que está no site, que después voy a deixar o site, que está en Mind, Culture and Activity de 2011, en que fue una forma de me confrontar con la interpretación de Vygotsky dominante en Occidente. Y por cierto, olha, si Michael Cole es un cara importante, que él me ayudó en mi inglés de ese artículo. Embora que él estaba, él se contradecía, él estaba en contradicción con mi hipótesis histórica. Pues en la historia tenemos que andar con mucho cuidado, pie juntilia, tenemos que relacionarnos con la historia en hipótesis que van ganando espacio na medida que vamos disponiendo de nuevas fuentes históricas. A historia no podemos dar un mazazo y hacer afirmaciones totalmente absolutas. Entonces, esos tres conceptos fue un concepto de sentido, que Vygotsky saca la lingüística, toma de Poulan, un psicólogo francés que desafortunadamente nunca conseguía acceder, y define o sentido da seguinte forma. O sentido é o conjunto de elementos psicológicos que se integram na consciência, esto es nas minhas palavras, na obra dele está, pero não estou sendo literal, pela emergência da palavra. O sea, olha que conceito interessante. Conjunto de elementos psicológicos que se agrupam na consciência pela emergência da palavra. Portanto, o sentido é uma unidade psicológica para pensar a consciência não como uma entidade intrapsíquica estática, mas para pensar uma consciência que existe em processo, porque a linguagem sempre se dá numa relação com o outro. Aliás, a fala, verdade? Se dá na relação com o outro. Este é um conceito importante porque a minha visão de subjetividade é que
vincula proceso y presencia. O sea, porque es proceso y organización, algo que resgata, por ejemplo, un pensamiento complejo con Prigogine, ¿verdad? Con Morán, con Monet, como o processo gera forma de autoorganização que mudam e se desenvolvem no próprio processo. Como o processo é parte da natureza do fenômeno que estamos estudando. E, portanto, se rompe a dicotomia estrutura-acción. Viendo a estrutura como determinante da acción, viendo a personalidade como determinante da acción. Porém, Vygotsky ainda não gera, este conceito não ganha a capacidade de se expressar em um novo sistema, ¿verdad? Um novo sistema que precisamente diferencie o psiquismo humano do psiquismo animal. Vygotsky defiende essa diferença, mas basicamente pelo caráter mediado do psiquismo humano, mediado pela linguagem, ¿verdad? Nesse momento que eu me reencontro com esse tema em Vygotsky, porque Vygotsky, aliás, em Pensamento e Palavra, que é o último capítulo de Pensamento e Linguagem, verdade? Que foi o último escrito dele, ele disse uma coisa muito interessante. O pensamento não é um conjunto de operações que se pensam a si mesmas. É um pensamento de um sujeito com inclinações, com contradições, com interesses. Ou seja, ele vai a integrar o pensamento com o funcionamento de um indivíduo concreto que está actuando, que está no campo da relação com os outros. Porém, nós não podemos diluir sistema subjetivo apenas na acción, que é uma das tendências que temos visto inclusive na literatura fenomenológica, quando se fala de intersubjetividade e se evita o termo subjetividade, como se o subjetivo só existiera no plano do inter. E quando eu termino de conversar com você, que fico em minha casa elaborando, imaginando, pensando alternativas em nosso vínculo, que coisa é isso? Se não é minha subjetividade criativa se posicionando e gerando opções de vida. Mas vamos a ver isso mais tarde. Então, isso me levou a pensar, e unido a esto, uma ideia que sempre teve Rubinstein, que era a unidade, lo que ele chamava princípio da unidade da consciência e actividade. Ou seja, consciência e actividade não eram duas coisas separadas. A consciência estava na atividade e a atividade permanentemente era um dinamizador do movimento da consciência, que foi um tema que posteriormente Leontiev trunca, absolutiza sua postura na psicologia em termos da atividade, chegando ao absurdo de definir que o motivo era o objeto da atividade, porque a visão de ambiente de Leontiev era tremendamente estreita, procurando não separar-se do materialismo mecanicista hegemônico no marxismo soviético, porque, como eu lhe falo, nós não podemos separar a obra destes autores dos momentos históricos da sociedade soviética em que eles vivieron. E Leontiev foi Premio Lenin, miembro do Comitê Central do Partido Comunista Soviético. Leontiev foi uma figura política, e eu me atrevo a dizer, mais política que científica. Então, por ser política, foi científica, porque na União Soviética ter peso político era uma necessidade para ocupar lideranças de qualquer tipo. Na educação, na ciência, em todos os lugares. Lembrem que Bakhtin sobrevive a Vygotsky por casi 50 anos, 40 anos. Bakhtin foi citado por Vygotsky apenas em Psicologia da Arte e não foi citado por nenhum psicólogo soviético até 1977, que é trazido por Lomov para o tema da comunicação. Olha que interessante, para que vocês
armen este rompecabezas, porque estas figuras no existieron isoladamente, no fueron obras abstractas, estaban embutidos en un concepto donde su pensamiento y su posicionamiento tenían consecuencias y repercusiones. Entonces, cuando yo me encontro con un concepto de sentido, que le pasé por encima muchas veces, mas nunca enxergué, yo que comencé, cuando falé en 1997, de sentido, pela primeira vez falei en 1995, quando ainda não tinha colocado o tema da subjetividade em um livro publicado em Cuba que se chamava Comunicação, Desarrollo, Desenvolvimento e Personalidade. E aí eu falava de sentidos psicológicos para tentar diferenciar os conteúdos psicológicos que carregavam emoção. Quando eu encontro o concepto de Vygotsky, cuando me reencontro con él y le doy importancia para ese momento de mi pensamiento, yo ya estaba trabajando con mi concepto de sentido subjetivo, ¿verdad? Mas a diferencia de Vygotsky, que definía sentido como sentido da palabra, ainda embutido dentro da linguagem, eu pensava o sentido subjetivo como a unidade elemental que expresaba a integración do simbólico y lo emocional en un mismo proceso cualitativo. O sea, cuando a emoción torna-se simbólica y lo emocional y lo simbólico es necesariamente emocional. Por ejemplo, cuando você, un ejemplo, cuando você se apaixona, que es una experiencia que todos tenemos na historia da vida, cuando a veces você ve a mujer pela primera vez, y vos decís, caramba, qué mujer tan interesante, qué pena que no sea bonita, ¿verdad? Porque nadie tem todo, ninguém tem todo. Mas va pasando el tiempo y vos dice, no es tan fea como yo pensaba. Você va sintiendo. Y llega un momento que vos dice, ¿cómo yo achei fea esta mujer? Y ahí comienza el amor. Cuando el amor comienza, todo lo que imaginamos, pensamos sobre otro, está cargado de emoción. Y todas esas emociones que producimos en relación con otro se desdoblan en procesos simbólicos. Para mí, esa unidad que define ontológicamente qué cosa es la subjetividad humana. Y quiero esclarecer el termo ontológico porque con la primacía del discurso y del lenguaje, teve dos termos que fueron declarados obsoletos y desaparecieron de escena. Ontología y epistemología. O sea, cuando Heidegger hace su famoso llamado, que ya en los momentos finales de su vida, él volta atrás de sustituir a epistemología pela hermenéutica, porque en definitiva o saber era un fluxo interpretativo, no aquí y ahora, porque no tenía entidades, tenía procesos. La otra dicotomía famosa de Heidegger entre proceso y presencia, ¿verdad? Entonces entró en moda, y esto se expresa linealmente desde Heidegger hasta el construccionismo, pasando por la influencia de Heidegger, no apenas en un pensamiento postestructuralista francés, mas en otros tipos de pensamiento que no, donde no ficó tan claro él. Realmente, cuando se pensó el lenguaje, se eliminó completamente todo sistema en que el lenguaje es una expresión de un sistema. O sea, el lenguaje, claro que existe, a prácticas discursivas, mas están embutidos en sistemas subjetivos que son responsables de la emocionalidad asociada a determinados discursos, ¿verdad? Yo discutía mucho esto con Moscovici, porque como vos escucharon en mi presentación, yo tuve el privilegio, siendo muy joven, cuando viví en Cuba, embora que yo llegué aquí también siendo ya mayor, no era un menino, llegué con 45 años, más de pasar 2 meses en la Escuela de Altos Estudios con Moscovici, con Denise, con un grupo de ellos. Yo siempre discutía mucho. Un desafío que la teoría de representación social tiene es explicar por qué la representación social motiva o comportamiento. Y ellos me decían, porque es una práctica simbólica partilhada, mas yo tengo que sentir determinada emoción. El hombre nunca actúa desprovisto de emoción, solo cuando está en cosas rutineras. Cuando está en procesos formales, o alumno que está en la escuela y aprende de memoria, no tiene ningún interés, no tiene una emoción, memoriza
y a los 6 meses esqueció todo o que memorizó. Porque o acto de saber este proceso que estamos aquí discutiendo y que ahora yo voy a dar la palabra para vocês, implica reflexión constante. Eu não sou contra que ninguém bosteje, porque bostejar é um estado do organismo. Mas quando nós bostejamos, já a oxigenação do cérebro está baixa. É um momento prévio a fechar os olhos e dormir. Então eu sempre falo aos meus alunos, vocês me viram bostejando alguma vez dando uma aula? Lo que é inacreditável é que quando estamos discutindo um seminário, eu estou escrevendo a partir do que os alunos falam. Pode haver algum narciso que pense que eu estou tomando nota do que ele falou. Não, eu estou produzindo meu pensamento quando o outro fala. Porque o problema aqui não é compreender o que eu estou falando, é vocês elaborar desde o lugar que estão que esta fala pode trazer de útil para o que vocês estão fazendo. Porque, em definitiva, esse é o valor da teoria científica. Então, precisamente a partir de aí, quando já entro na teoria da subjetividade, é quando por primeira vez percebo, porque as teorias são como uma escalera, uma escada. Você vai por etapas e depois volta para baixo e volta a subir. Eu falo, caramba, realmente a psicologia nunca tratou o tema da subjetividade. Não apenas a filosofia, a própria psicologia. Inclusive filósofos do gabarito de Marcuse, de Horkheimer, ¿verdad? De Habermas, na escola de Frankfurt, sendo marxistas, quando vão a tratar o tema da subjetividade, vão a psicanálise. Porque no imaginário, como a psicanálise mexe com algo que não é consciente, que tem uma organização que está para além do imediato e que configura processos sem que nós possamos ter controle do processo, evidentemente, esses são atributos do subjetivo. Só que o interesse de Freud, ni de Lacan, nunca foi a subjetividade como tema. Nunca tomaram partido por uma definição ontológica. Para mim, ontologia não é a natureza universal do ser como na metafísica medieval. Ontologia é a construção que permite inteligibilidade sobre um processo de aquilo que estudio que antes dessa construção não tinha inteligibilidade. E todo sistema teórico precisa partir de renovações ontológicas. Isso se viu com muita clareza na física, porque a física teve uma evolução da mecânica clássica à mecânica quântica, que foi um replanteamento de novas ontologias, verdade? Quando se chega a um nível da micropartícula, esse nível não é dirigido pelos mesmos processos que organizam o macrofenômeno da realidade newtoniana, do mundo newtoniano. Então, as ciências são modelos de mundo e modelos de pensamento também. Mas, então eu pensei, caramba, é que, e esta é parte deste processo de construção, para nós produzirmos cultura, nós temos que ser capazes de trascender o mundo objetivo em que vivimos hoje. Portanto, esse mundo objetivo não nos determina. Só que nossas produções são com a matéria-prima desse mundo. Ou seja, subjetivismo é quando se pensa que o processo humano sai da natureza individual. Com as teses sobre Feuerbach, quando Marx coloca que a essência humana é o conjunto de todas as relações sociais, se desnaturaliza que temos uma essência inerente à nossa condição de humanos. E essa é uma diferença grande com o mundo animal. Porque os animais têm sistemas instintivos e biológicos de perpetuação, reprodução e defesa de espécies que se reproduzem por gerações. Nós nascemos em uma cultura e morimos em outra. Verdade? Quando Bauman diz, sou velho não pela minha idade, sino porque todo o mundo que me rodea me parece extraño. Isso é fantástico. E eu me estou sentindo quase como Bauman. ¿Verdad? Estou usando celular faz 4 meses, porque já tem coisas que não posso fazer sem celular. Sacar um horário médico, não posso fazer a 1000. Tenho que ir um número, me mandam um número pelo celular. Uma verdadeira desgraça, verdade?
de tecnologías que nos van invadiendo, pueden ser muy úteis, mas geram também processos subjetivos diferenciados que vão mudando o mundo que vivimos. Então, a subjetividade é intrínseca à cultura, mas não está determinada pela cultura. É cultural em sua própria natureza, porque é a própria subjetividade a que é o motor da cultura. Sem subjetividade não teríamos cultura. Quem inventa? Como se reorganizam as mobilidades sociais para dar lugar a novos espaços? Como se abrem os novos momentos de inteligibilidade em nossas práticas? Essas são produções humanas, verdade? São produções humanas. E a partir de aí é que eu me esforço por pensar um sistema de conceitos que permitam simultaneamente explicar a criatividade e o engajamento do ser humano dentro de uma cultura, como está formado nessa cultura e em um sistema de relacionamento, mas como esses sistemas avançam em paralelo, em um termo que de tanta moda a mí ya no me gusta, que es la recursividad. No, son configuraciones simultáneas, onde un está configurado no outro. A subjetividade social não é algo que paira sobre nós, é algo que se configura em nós de forma diferenciada e caracteriza os espaços de relação que partilhamos em grupos, instituições e na vida social de forma geral. Então, eu vou parar por aqui, já estou em um ponto que vou entrar na minha proposta, que já está anunciada, em quanto à sua definição ontológica, a unidade inseparável do simbólico e emocional. Nós tivemos uma psicologia que nunca considerou o simbólico. O próprio Vygotsky considera o simbólico ainda de forma estreita. Vygotsky usa o signo, mas ele não usa em toda a sua significação o símbolo, verdade? Os mitos. E nós estamos carregados de símbolos, verdade? A existência social é uma existência simbólica. E os símbolos não são apenas imagens, verdade? Carácter simbólico está dado por construções que não têm evidências imediatas na realidade em que estamos viviendo. Toda teoria está além das evidências imediatas e é capaz de gerar novas evidências sobre esse tipo de problema que a teoria pretende aprofundar. Então, fico por acá. Vamos para fazer perguntas, questões. Eu não sei se este fio está sendo útil Fernando, para vocês. Damos um intervalinho ou abre para questões, para as pessoas tomarem um cafezinho? Olha, eu penso que são melhores as questões, porque o intervalo enfria. Esfria. Então, Okay. temos as questões e antes de vir à nova unidade, tomamos um café, vamos ao banheiro e voltamos. Isso. Tem que ser 15 minutos, porque é uma sessão relativamente corta, são 11 menos 15 para as 11 e terminamos meio-dia, aunque seguimos à tarde. Eu les confieso, eu prefiro amanhã para trabalhar, mas à tarde continuaremos e entrarei na ensamblagem de teoria das categorias de minha proposta na tarde. Ou quizás hoje, se dá tempo. Ótimo. Bom, então a gente vai abrir para questões, para perguntas. Eu peço que as pessoas tenham o microfone, tenham um microfone sem fio no palco. Então, levanta a mão quem tiver alguma questão, alguma pergunta sobre essa parte inicial, né? Alguma questão? Só levantar a mão aqui que é. Sintam-se à vontade, gente, para falar do que estão pensando e podemos dialogar. Pois não entrei no diálogo, que é central esta teoria. O sea, não tem subjetividade sem diálogo. É um diálogo onde a emocionalidade humana se integra o sistema simbólico na relação com os outros. Então, o Gui é professor do nosso programa de pós-graduação e tem uma pergunta para o professor Fernando. Vamos lá, Gui. Tá ali. Só peço que fala no microfone para a gente poder gravar. Bom dia. Na verdade, eu sou mestrando, não professor do programa. Enfim, eu tenho 3 questões.
A primeira é que primeiro agradecer o professor, né, por estar aqui palestrando para a gente e trazendo essas questões. Então, eu queria entender a primeira concepção do professor sobre a relação da psicologia soviética com o materialismo, né? E qual é a relação do materialismo, propriamente em Marx, entre o sujeito e a sociedade? Se ele é mecânico, não é mecânico, porque eu não tenho muito estudo sobre a Lontiev, Vygotsky, enfim. Mas eu sei que eles partem da relação trabalho. E, a partir daí, ele desenvolve a sua teoria. Então, essa relação da parte do Marx, né, e como base para eles, para o desenvolvimento do sujeito e sociedade. Vamos aí, tiro a tiro. Lembra que é uma 486, meu computador, não é jovem como o teu. Deixa-te falar dessa primeira questão. Ou seja, lembra que Marx tem sempre o trabalho como uma categoria importante, mas o próprio Marx tem diferentes momentos de sua obra. Eu concordo com Terry Eagleton, que é um grande marxista para mim hoje, quizás um marxista mais consequente com o pensamento de Marx. Embora que Marx, em carta Paulo Lafargue, falou: a sorte minha é que eu não sou marxista. Porque ele não veía o pensamento dele como uma cápsula, sino como uma apertura ao mundo. Mas a relação de Marx com o trabalho não se pode extrapolar linealmente à psicologia, porque o conceito de atividade em Marx, a diferença do conceito de atividade em Leontiev, não está centrado no objeto da atividade, está centrado no homem como agente da atividade. Lembra que na ideologia alemana Marx coloca que a agricultura é uma prótese da natureza humana. Marx é muito mais um materialista antropológico, ou até somático, que um materialista ontológico. Marx não se plantea de que está feita a realidade. Marx vê ao homem na relação com a realidade. E esse é um ponto forte de Marx, o conceito de relação, porque o homem está em relação com a natureza a través do trabalho, modificando a natureza, mas está em relação com os outros homens, que é a que produz a alienação, que é também um conceito subjetivo. Ou seja, que o materialismo de Marx não é um materialismo materializante, es exactamente un materialismo que usa a dialéctica y que explora diferentes ángulos da relación do homem com a natureza a través do trabalho, porque o trabalho para ele é muito interessante para formular a representação do sistema social que ele estava criticando e no qual entra fundo no capital. Porém, e paradoxalmente, em tanto nos escritos jovens, Marx traz o sujeito, defende posições não deterministas, quando no Capital o indivíduo aparece como um mero executor. Então, a obra de Marx é uma obra ampla. Ou seja, nós temos que resgatar o valor de Marx desde vários ângulos. Eu te diria, eu tenho muita influência do pensamento marxista. Só que a psicologia soviética malinterpretou o pensamento de Marx. Lembra que nas teses sobre Feuerbach, onde incluso define a essência humana, coloca que o materialismo de Feuerbach, que ele critica, o anterior a Feuerbach, é um materialismo que esqueceu duas coisas importantíssimas: a sensualidade e a subjetividade. Claro que Marx não tem uma visão de subjetividade. Não podemos pedirle peras ao olmo. O sea, Marx é um filósofo do século XIX. ¿Cuenta? Então, Marx evolui com a evolução do capitalismo e tem um sistema de pensamento para penetrar criticamente como o capitalismo industrial estava devorando ao indivíduo. Claro que nos sirve hoje para muitas coisas. A primeira é pensar que a subjetividade não é intrínseca ao ser humano. Aí está Marx também indiretamente. Vamos para a segunda. Puedes discrepar comigo. Tem margem, se quieres aprofundar. Guilherme.
Bom, ele é professor, é pai, é aluno. Não, eu também sou pai. E tem um grupo de leitura de Marx. Ah, muito bom, excelente. Excelente. Mas teve muitas categorias que são da subjetividade. Fetiche, verdade? Alienação, que é uma categoria que se tem explorado muito pouco, porque um dos erros dos marxistas foi não partir de Marx para trascender a Marx com a presença de Marx. Foi partir de Marx e ficar em Marx. Em um mundo como o de hoje, pensar que a classe social é o único sujeito da história é um pouco que uma aberração. ¿Verdad? Porque el valor de clase social no apenas está na significación que Marx le atribuyó para mudanza no momento do capitalismo industrial. Está en que pela primeira vez aparece claro no pensamento sociológico que o sujeito não é apenas um indivíduo, que o sujeito é um grupo social. Entonces, yo lembro en Cuba que el movimiento 26 de julio, que fue un movimiento intelectual, campesino, popular, que no teve nada de proletario, se quería presentar forzadamente, sobre todo por los soviéticos, como un movimiento proletario. Y fue a falta de visión que el Partido Comunista Francés, que ya no existe prácticamente, teve cuando los estudiantes se lanzaron a ruas no 68 y cuando Althusser criticó profundamente o movimento estudiantil. Sujeitos sociais aparecem no movimento da vida, não são estáticos. Se foram estáticos, estaríamos violando um princípio central do marxismo, o historicismo. Então, nenhum sistema de categorias é estático, só que os sistemas de categorias nos abrem inteligibilidade para categorias que, conservando o espírito das iniciais, abrem novas zonas de inteligibilidade. E isso é o que mais trabalho nos dá na academia. Verdade? Eu, com os ortodoxos psicanalistas, les falo, se Freud reviviera hoje, com o brilhante que era, e le diria, maestro, queremos que dê uma palestra na Universidade de Brasília, ele com certeza iria dizer, deixem-me ler todo o que se tem escrito desde que eu morri. E quando Freud diera sua palestra, os primeiros que iban a cair para atrás son os psicanalistas ortodoxos. No se puede ser ortodoxo como que existió 100 años atrás. Por eso es que as propias teorías y as propias psicanálisis son familias de teorías. O sea, Stephen Frost, Eliot, McCown, hoje não tem muito menos a ver com o que Freud colocou, mas a sexualidade infantil segue sendo importante. As marcas da matriz freudiana continúan na psicanálise actual, a pesar de sua aproximação à cultura, etc. Mais alguma questão, se alguém quiser? O problema é que ele trazia três, estamos discutindo um. Ah, Guilherme, segundo ou terceiro? Não, a segunda é a questão que o professor colocou lá da emoção com o social, da produção da emoção no sujeito, certo? Eu queria entender como que o professor entende a emoção, se ela é intrínseca ao sujeito ou se ela é produto social, das relações sociais. Olha, ela é intrínseca ao organismo humano. Sem emoção, a criança não sobrevive, nem o animal também não. E não somos animais. Só que a emoção no ser humano tem uma peculiaridade, que comienza a aparecer não apenas pelas necessidades do corpo em relação com o outro, sino que o outro comienza a ser tão importante para a emoção nos primeiros anos de vida quanto a necessidade do corpo. O sea, un estudio de nosotros en Goiânia, un hogar de crianças que os pais estão presos, etc., donde existen uma série de mães de leite. Uma criança estava chorando por fome. A mãe de leite pegou ao seio, ele começou a mamar. A mãe de leite estava conversando com outra mãe, com o mesmo, ele rejeitou o seio e começou a chorar. Porque alimentação, mesmo na criança pequena, não é apenas um acto biológico, é um contacto. E precisamente a importância do outro está na gênese da subjetividade. Quando começam a surgir emoções que são em relação ao outro e aos processos simbólicos que mediam e organizam a relação com o outro. Então a emoção toma outro caráter. Compreende? E essa qualidade da emoção, precisamente, a que permite a integração emoção-cultura, que é a base do que eu chamo subjetividade, porque dá lugar a um mundo
que no se puede explicar por las condiciones objetivas que rodean y que un observador da cuenta. Un mundo que es un mundo que gera sobre la realidad de que vive, no es un reflexo de la realidad de que vive. Outra questão? Também aluna do nosso programa. Mas você tem uma terceira, porque você Não me falou tinha de mais três. uma? Deu? Completo com a Mauê? Tá bom, tá bom. Também aluna do nosso programa do PPGTE, aqui da UTF. Bom dia, professor. Bom, eu cheguei no senhor depois de ter lido Leontiev. Né? Eu li Leontiev, a professora Sara conhece um pouco o percurso, porque leu o material que eu produzi. Né? Então, eu precisava de uma metodologia para chegar às respostas que eu queria. O Leontiev me trouxe a teoria da atividade, e eu fui buscando um teórico, e cheguei no senhor por acaso e não por acaso. Né? E li muito, assisti todos os cursos que estão disponíveis na internet, né? Me apaixonei mesmo. Assim. Cheguei na Sara, estava muito apaixonada pelo senhor. Só que o senhor me colocou numa situação muito difícil, porque eu não sou da área de psicologia. Eu sou da área de linguística, e hoje estou fazendo meu doutorado aqui, e tenho um problema de pesquisa que precisei do senhor. A questão é que o senhor me colocou numa situação bastante difícil em relação ao Leontiev. Porque primeiro eu me apaixonei por ele, para depois me apaixonar pelo senhor. Então, eu acho que o senhor deve imaginar a confusão que está aqui, em mim, agora. Mas o senhor faz algumas críticas ao Leontiev, que eu ainda não tenho competência teórica para entender com clareza, né? Que me incomodam, que me angustiam demais. Porque, na situação que eu estou, eu tenho que fazer uma escolha. Né? E aqui eu faço a pergunta para o senhor. Qual é realmente a crítica em relação ao Leontiev? O senhor fala sobre a questão do reflexo. Né? O senhor, agora, na resposta que o senhor deu para o Gui aqui, eu falei, não vou deixar de fazer a pergunta. Né? A questão X é reflexo. O senhor faz uma crítica política ao papel político que ele teve, mas eu queria entender claramente a crítica à teoria do Leontiev. São tantas as que tenho. Eu vou falar das principais. Olha, como eu falo, você não se pode separar. Ou seja, pode ser que a senhora veja um ângulo de Leontiev que eu não vejo nas minhas críticas. Eu lhe vou falar, argumentar minhas críticas. Quando eu era estudante da União Soviética, Leontiev era uma linguagem oficial. Por exemplo, você não podia falar que a comunicação era um processo que gerava interesses no aluno, porque a comunicação não podia ser comunicação entre duas consciências. Tinha que passar pela mediação com uma atividade concreta. Desafortunadamente, temos pouca literatura disponível. No ano 1977, o 7º Congresso, quinto, da Sociedade de Psicólogos de toda a União Soviética, la dedicou ao problema da atividade na psicologia soviética. E aí começou o fim da era Leontiev. Outro grupo político estava no poder, Lomov, que era discípulo de Ananiev, passou a ser a principal figura da psicologia soviética. E os temas da comunicação, das instituições, que já se trabalhavam no grupo de Leningrado, passaram a ocupar um lugar primordial. Eu lembro Menchinskaya, eu era aluno, isso foi no ano 77, de doutorado. Menchinskaya é uma grande psicóloga soviética, discutindo com Talísina, que era uma das discípulas de Leontiev no campo da educação, basicamente Talísina e Galperin, que para um menino compreender um conceito, teria primeiro que ter uma boa relação com o professor e não necessariamente uma atividade com objetos que facilitar o conceito. Que a maioria dos conceitos não partiam de atividades concretas. Inclusive, Leontiev, nos últimos anos de sua vida, tenta flexibilizar isso. Mas se você lê o último livro dele, que foi Actividade, Consciência e Personalidade, que foi uma compilação de 3 artigos
publicados por él en cuestión en la revista soviética Cuestiones de Filosofía, você va a percibir cómo él sigue insistiendo que actividades con objetos y actividades psicológicas son idénticas pela sua estructura. Si son idénticas pela sua estructura, o psicológico es un epifenómeno da operación externa. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las críticas a Leontief? Primero, despojar a actividades do sujeito da actividade e ver ao homem como um executor operacional com o objeto externo. Esse é o primeiro problema grave de Leontief. Centrar-se no polo do objeto e eliminar o que eu levantava em Marx, o polo do agente. Porque Marx nunca objetualizou a actividade. A actividade do trabalho era uma actividade do agente com a operação de trabalho sobre a natureza. A outra crítica foi, todos os conceitos psicológicos começaram a explicar-se em termos de actividade. Então, o motivo, como eu falava, olha que paradoxo tem Leontief. Leontief diz, o homem tem necessidades. Minha pergunta é para um autor cultural histórico, e de onde saem as necessidades? São apenas do corpo. Então Leontief diz, as necessidades só se transformam em motivo quando se encontram com seu objeto. Gente, isso não tem cabimento. Entende? Essa fragmentação de uma função principal do ser humano, que é o ser humano que gera, e colocar ela no encontro de uma necessidade com o objeto, é uma concepção reducionista parcial do motivo. Terceiro, Leontief não fala de funções psicológicas. Leontief identifica toda função psicológica como uma atividade interna, fazendo essa analogia, atividade interna, atividade externa. E se remite a Marx para dizer que o trabalho está na base de todo. Portanto, a relação é do instrumento com o objeto, e daí aparece a operação psicológica. Ele esquece quando Marx falou da consciência e como o homem tem uma capacidade de representação, tocando a abelha, o trabalho do homem, para diferenciar com o trabalho da abelha na colmeia, que Marx distingue radical e qualitativamente o lugar da consciência humana nesse posicionamento. E por último, para Leontief, a consciência é um reflexo do meio, das operações externas. Essas são minhas críticas. Sobre isso eu tenho escrito muito, tenho falado muito. Verdade? A mim me molestava muito ter que falar em termos de atividade quando eu fazia meu doutorado. Porque a atividade humana é simultaneamente um processo social e uma produção subjetiva. É o iceberg de uma configuração extremamente complexa. Verdade? Porque você pode gostar ou não gostar do que você faz no trabalho, já o trabalho não é o mesmo. Você pode estar em uma rede de comunicação em que você se sente bem e se sente parte de um processo que é um objetivo do seu grupo, ou pode ser que não, que você se sinta aplastado pelo grupo. Então o homem desenvolve uma agência em relação ao trabalho. A relação com o trabalho não é positiva em si mesmo. Tem relação, bueno, de fato Marx la definió. En el capitalismo, a relación con la producción levaba a alienación humana. Só que Marx no aprofunda as consecuencias subjetivas da alienação. É o estranhamento do homem em relação ao produto de seu trabalho. Mas como isso se organiza en ese indivíduo? A subjetividade é um espaço para dar conta de processos que históricamente não atendimos. Un exemplo claro, señora que é educadora. Siempre os problemas de aprendizagem se vieron em termos didácticos, cognitivos, intelectuais. E o universo, o cosmos que uma criança traz à escola de sua condição social, uma criança que é negra, que é pobre, que vai sujo à escola, ou uma criança que não é nem negra, nem pobre, nem sujo, que não tem pai, que os meninos le questionam porque sempre é a mãe quem vem a procurar ele. Como o mundo da criança toma forma en una producción subjetiva dentro de la sala de aula que bloquea a muitas crianças para aprender. Essa é uma linha de pesquisa muito forte em nós. E vemos que a maioria das crianças diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade, que é uma moda, ou que tenham uma produção subjetiva
totalmente fuera de contexto, porque no tiene espacio social en sala, porque no tiene grupo, porque a profesora da aula y no olía para él, y él tiene miedo. Él tiene miedo en contexto, domina un miedo a su valoración de sí misma, a minusvalía. Entonces, eso que a teoría de Leontiev no traz, porque a teoria de Leontiev no campo de aprendizagem, tanto em Galperin quanto em Talísina, era puramente operacional e instrumental. Não considerava o espaço social do aprender. Aliás, como eu comecei na minha fala, a psicologia soviética era histórico-cultural, mas o social não tinha um espaço na construção teórica daquela psicologia. ¿Verdad? Entonces, la sala de aula era un espacio operacional, pero no era un espacio relacional. Esas son mis observaciones a Leontiev. Tem muitas outras, como le falei, mas essa está em minha fala. Tem uma fala última que eu fiz na PUC de São Paulo, que está allá no site, que você pode ver, porque hay dos elementos históricos ya, no de minha crítica teórica a Leontiev, de seu oportunismo político, ¿verdad? Que foram terríveis. Porque quien no conoce el socialismo por dentro, bueno, el capitalismo tiene mucho oportunismo y arribismo también. O sea, yo no defiendo el capitalismo. Yo pienso que el capitalismo es un sistema totalmente destructor de todo. Y vamos a un camino de destrucción. Ahora, el socialismo de Estado no fue la solución. Tenemos que pensar otras cosas. ¿Verdad? Tenemos que pensar otras cosas. Y el marxismo siempre estará en la base de cualquier crítica social y política. Y eso lo valoro altamente. Não dá para abstrair, não é? Tirar a política de Leontiev. Não, porque é que Leontiev foi uma figura de verdade, uma figura... De poder, né? Mas ainda tem tempo. Tua tese você vai defender quando? A gente conversa depois. Esse livro tem um capítulo só sobre isso. Temos mais alguma questão? Lá atrás, faz favor, esse. Professora também, seja bem-vinda. Obrigada, Sara. Bom dia a todos. Professor, primeiro quero lhe dizer que é a primeira vez que eu lhe ouço e uma gratíssima surpresa com o seu computador 486, é muito mais rápido e sólido do que internet 100 mega. Professor, ouvindo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta bem específica. Sim. A relação da subjetividade com a memória. O que o senhor pensa sobre isso? Evidentemente que a subjetividade não niega os processos psíquicos. O sea, temos regulações, processos específicos da memória. Porém, lo que yo coloco con la subjetividad es que la subjetividad no es apenas la configuración subjetiva a través de sentidos múltiplos, las experiencias humanas, relacionales, operaciones, etc. Mas que las propias configuraciones, las propias funciones psíquicas son unas cuando se configuran subjetivamente y son otras cuando funcionan simplemente como operación psíquica. Por ejemplo, el pensamiento es la capacidad de organizar lógicamente un fenómeno para no tener una respuesta o para no representarnos ese fenómeno. Porém, cuando você está envolvida, cuando ese pensamiento está configurado subjetivamente en una actividad que para você es fundamental en su vida, a imaginación y a emocionalidad son inseparables de la producción del pensamiento. Por eso es que no ten creatividad en cualquier uno. Creatividad no es un don. Creatividad es una capacidad humana aguzada por la fuerza de las emociones y expresada en una imaginación sin límites. Por eso es que es tan interesante una cita de Einstein que falaba: cultivemos a imaginación nas crianças más que o conhecimento. O conhecimento é finito, a imaginación es infinita. Y Einstein fue un ejemplo de imaginación infinita. Porque la imaginación es la que nos permite estar além do que existe, entre aspas, do que está establecido. Por eso es que es una capacidad fundante para producir nuevos caminos en la vida y en la ciencia. Porque
a subjetividade tem um polo positivo, mas também tem um polo negativo. A subjetividade nos ancora nas rutinas. Desenvolvemos rutinas que se van esvaciando de sentidos subjetivos y que reproducimos mecánicamente y que nos empobrecen. Vygotsky decía algo fantástico también en sus primeros trabajos, que estaban menos contaminados con un miedo en las sociedades soviéticas, que era que a crianza ciega, a personalidades da crianza ciega, olha que interesante como concepto personalidades se usa como sinónimo de uma produção diferente, sem que ninguém se comprometa a dizer que é o diferente. A criança cega, a personalidade da criança cega, não é o resultado da cegueira, é um recurso para superar as limitações da cegueira. Essa é uma expressão do que é a subjetividade. Ou quando Freud coloca o conceito de transferência. Claro, Freud embute o conceito de transferência dentro de su sistema mecánico de forças, verdade? Mas o conceito de transferência é interessante. O outro não é o outro que é o que eu coloco nele. O problema está em como Freud explica o que ele coloca. Agora, a subjetividade é permanentemente uma produção de um outro. Não existe um outro objetivo que de sua objetividade nos seduz. Existe um outro em relação ao qual imaginamos, nos posicionamos, refletimos, fantasiamos. E esse é o mundo humano, verdade? Então, todas as funções, incluindo a memória, são, quando estão configuradas em uma operação que as transcende e a integra, a memória é muito mais efetiva. Quando tem problemas de corte biológico, funcional, fisiológico, elétrico, que afeta a memória, não tem configuração subjetiva que permita que ela avance. ¿Comprende? Ahora está la memoria como acto de reproducción y está la memoria como trasfondo de actos de producción. A memoria incorporado al sistema productivo del intelecto humano está subjetivamente configurada. Nunca existen relaciones puntuales. Você gosta de estudiar, mas você também pode gostar de como os outros te reconhecem porque você estudia, de como você pode fazer construções que te facilitam relações com os outros. Então, cada mundo de nós é um mundo singular e esse é um desafio epistemológico. A subjetividade saca o tema da psicologia dos universais. As configurações subjetivas eu não posso, e disso me vou referir depois, falar da configuração subjetiva de ninguém. Os conceitos de minhas propostas são epistemológicos e metodológicos, porque não se podem afirmar a priori. Que essa é uma das coisas que eu tenho diferenças com toda a psicanálise, verdade? Com o que eu chamo os hermetismos epistemológicos. Ou você acredita no estágio espelho de Lacan, ou você não é lacaniano. Ou você acredita que o desejo é a falta, ou você não é lacaniano. As fontes universais do desejo é um dos problemas mais graves que tem a psicanálise, porque tem múltiples desejos. A sexualidade é parte, como sentidos subjetivos, de muitos desejos, mas não necessariamente de outros, porque não tem nada universal. Seria extrapolar uma condição de nossa fisiologia, de nosso mundo, de nosso corpo, a universalizarla a un estar y ser en la cultura. Y eso termina negando a cultura. Entonces es un desafío. Es dos elementos da proposta. A gênese das configurações subjetivas sempre estão em uma história individual, vivida de determinadas formas. Eu tenho tempo que penso que o erro de Freud foi ir da sexualidade à afetividade, da pulsão à representação. Eu diria, o caminho é o contrário. Se vai do afeto e das produções subjetivas ao sexo. O sexo é um cosmos de nossa condição humana. E por isso está atravessado pela religiosidade, pelos nossos preconceitos, pela forma em que nos ensinaram a viver o corpo. Como existem todas essas coisas em uma unidade? São os sentidos subjetivos, essas unidades simbólico-emocionais, que são flashes de uma experiência vivida que se organizam na configuração subjetiva
de uma função humana. Por isso a subjetividade não vai se contrapor. A subjetividade vai ser um sistema que avança construindo sobre outro nível de representação dos fenômenos humanos. Ok. Temos mais alguma questão lá atrás, por favor? Jair, depois... Bom dia. Já não vale a pena ir será que vamos ao intervalo? Já nos quedamos aqui. 10 minutinhos? De tarde se damos um intervalo que sempre é bom. Vamos ver. Ou podemos convenir, porque eu conheço a subjetividade social do Brasil. Se todo mundo quer chegar 2:10, vamos a chegar 2:10, mas vamos a chegar. Porque então, estamos aqui uns quantos às 2 horas, o outro dia às 2:10, terminamos começando. Não, professor, aqui na Tecnológica, seguro? Começa às 14, seguro. Vamos acreditar. Okay. Bom, posso deixar minha pergunta para depois, então? Por favor, não escuto. Faço a pergunta agora ou deixo para depois? Pode fazer, pode fazer. Tá. Pode fazer. Então, eu sou Nizete, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, né? E vim aqui porque o meu interesse é muito grande em conhecer com mais profundidade esse trabalho, essa sua proposta epistemológica e metodológica.